Eu fiz o meu bonequinho com os fios da Euroroma, o Eco Amigurumi, né? Mas você pode estar fazendo com o fio da sua preferência. Eu também utilizei uma agulha 2,5, olhos número 8. Eu coloquei botõezinhos, né? Mas você pode estar fazendo, eu vou estar ensinando no vídeo como você pode estar fazendo, caso você não tenha botão. E aí, as coisas que a gente já utiliza para o amigurumi: agulha de tapeceiro, marcador de pontos, o enchimento, tesoura. Então, bora pra aula agora. Para estar fazendo o boneco de neve, você precisa fazer o corpinho igual da rena. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês estarem fazendo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo e repetitivo. É o mesmo corpinho, só que eu fiz na cor branca. Pro bracinho, nós vamos pegar a cor vermelha. Vamos colocar 10 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, a primeira correntinha. E agora, os 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para a segunda carreira, nós vamos fazer o primeiro ponto baixo. Vou colocar o marcador. E agora, para fazer o dedão da luvinha, a gente vai fazer uma laçada. E aí, a gente vai puxar assim, e já faz mais uma laçada. E mais uma vez uma laçada. E agora, a gente vai pegar, vai fazer uma laçada e vai passar por todos os pontos. Ficando assim. E agora, os demais pontos, a gente faz ponto sobre ponto. Dá mais uma puxadinha aqui no anel mágico. Agora, para a terceira carreira, nós vamos fazer uma diminuição. E os demais pontos, ponto sobre ponto. Então, ficando com 9 pontos baixos. Tá. Seis, 7, 8. E agora, no nono, a gente não termina o ponto pra já trocar de cor. Vou pegar aqui o fio branco. E já vou fazer o primeiro ponto da outra carreira pra já fazer o nozinho.
Agora, a quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, já fizemos o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A quinta carreira, nós vamos iniciar fazendo uma diminuição. E os demais pontos, ponto sobre ponto. Ficando com 8 pontos no total dessa carreira. As próximas duas carreiras, 5 e 6, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, 8 pontos em cada. Agora, a gente vai dar uma ajeitadinha ali naqueles pontinhos, aquele ponto diferente, pra ele vir um pouquinho pra fora. E a gente empurra um pouquinho aqui também, dá uma ajeitadinha na luvinha. Agora, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Só mais na parte da luvinha. E agora, a carreira de fechamento, nós vamos fazer uma diminuição. E agora, pra fechar, a gente vai pegar os pontos da frente e os pontos de trás, fazendo mais 3 pontinhos pra tá encerrando a mão. E vai ficar assim. A gente deixa um fio de costura e puxa. Só fazer mais uma. Tá fazendo o narizinho, nós vamos fazer com a cor laranja um anel mágico. E vamos colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Para a próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Colocamos 2 pontinhos no mesmo ponto. No próximo, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento novamente. Vamos ficar com 6 pontos baixos. Agora, a carreira 3 e 4, você faz 6 pontos baixos em cada. Agora, a gente corta um fio, né? Deixa um fio pra costura. E fica prontinho o narizinho. Agora, pro chapéu, nós vamos pegar o fio preto e vamos fazer um anel mágico. E vamos colocar
6 pontos baixos. Então, eu já fiz a corrente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechamos o anel mágico. Para a segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, fazendo 2 pontinhos em cada ponto, e vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para a terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. E aí, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Eu já fiz a minha segunda sequência, agora novamente, um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. E vou continuar minhas últimas 2 sequências. Agora, nós vamos fazer um ponto, mais um ponto, vou colocar o meu marcador aqui, fiz os 2 primeiros pontos, vou fazer um aumento. E eu vou fazer essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha carreira. E eu vou ficar com 24 pontos. Agora, um aumento. E novamente, 2 pontos, um aumento. Vou continuar aqui. Agora, a quinta carreira, nós vamos fazer toda ela pegando nas alcinhas de trás. Nós vamos fazer os mesmos 24 pontos, só que só pegando na alcinha de trás. Pega só a alcinha de trás. Agora, as próximas carreiras, da carreira 6 até a carreira 10, nós vamos fazer ponto sobre ponto, normalmente pegando as 2 alcinhas, né? Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras e já retorno com vocês. Agora, só antes de encerrar o último ponto da última carreirinha, nós fazemos o início do ponto e pegamos a outra cor, né? No meu caso, eu vou fazer vermelho e trocamos a cor. Para a próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, só que vou pegar só a alcinha de trás. Vai ficar assim. Eu vou dar um nozinho aqui. Corto meu fio. E agora, eu vou dar sequência aqui nos pontos, né? Pegando só a alcinha de trás, fazer essa carreira toda na alcinha de trás. Agora, falta o último ponto, né?
eu vou estar trocando novamente de cor. Então, eu faço o início do ponto e pego o fio preto novamente. Agora, a próxima carreira, carreira 12, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Só que a gente vai fazer pegando somente a alcinha da frente. Então, vamos fazer aqui 1, 2. Já vou vir aqui, dar meu nozinho. Eu vou cortar o fio. E agora, eu continuo a carreira. Fiz os meus 2 primeiros pontos. Agora, eu faço um aumento. Novamente, vou fazer 2 pontos. E o próximo, um aumento. Aí, vou fazer pelo resto da carreira. Até o final da carreira, a gente tem que ter 32 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a última carreira. A gente vai fazer ponto sobre ponto, né? Os mesmos 32 pontos. E agora, a gente volta fazendo normalmente a carreira, pegando o ponto normalmente. Né? Pegando as 2 alcinhas. Eu vou fazer aqui e já retorno. E ficou pronta a nossa cartola. Eu vou cortar, né? Deixando um fio pra gente tá fazendo a costura. Pro cachecol é bem simples. Eu fiz aqui um cordão com 51 correntinhas. E agora, eu vou voltar a partir da segunda correntinha, fazendo um ponto baixo. E vou seguir, né, até lá no final, fazendo somente pontos baixos. E agora, é só cortar o fio. Não precisa ser muito longo. E esconder esses fiozinhos que o cachecol já fica pronto. Agora, a gente vai estar iniciando a costura, né? Pra tá costurando os bracinhos, a gente costura na carreira 16. Ele fica um pouquinho aqui com espaço, né? O bracinho fica um pouco pra baixo, porque aqui vem o cachecol. Então, eu vou fazer a costura aqui. Agora, pro narizinho, nós vamos colocar ele aqui nessa carreirinha que a gente colocou o olho. Vamos centralizar bem direitinho. E tá costurando. Vou costurar, né, entre essa carreirinha até essa carreirinha aqui, né? São 2 carreirinhas que eu vou tá costurando o narizinho. O chapéu eu já coloquei um pouco de enchimento. E aí, tem 2 opções: colocar ele assim pra ficar retinho, né? Ou colocar assim. Eu vou colocar ele de ladinho. E aí, como vocês preferem? Assim ou assim? E pra tá costurando, não costure ele por aqui, no final da aba. Coloque os pontinhos mais perto aqui da parte vermelha, do final da carreira da vermelha, tá? Porque daí a gente pode mexer assim na abinha. Fica mais bonitinho do que ele grudadinho na cabeça dele. Agora, eu vou fazer a boquinha dele. Eu coloquei aqui os alfinetes, né, pra marcar. Um pontinho depois do final do nariz, pra baixo, na carreirinha de baixo. E depois, e aqui também, um pro lado
e na carreira de baixo. E na carreira de baixo, eu centralizei o ponto que fica no meio. Então, eu vou entrar aqui no meu primeiro marcador. E vou sair nesse outro que tá marcado aqui. E já venho aqui embaixo, aonde tá o outro marcador. E agora eu vou entrar com a agulha por dentro do fio e fazer assim. Deixa eu dar uma ajeitadinha. E já vou sair aqui onde tá o fio. E agora eu vou amarrar aqui e guardar o fio. Ficou assim o sorrisinho dele, mas se você preferir, dá pra fazer como o da rena, né? Assim de ladinho, que também vai ficar bonitinho. Pra finalizar o nosso boneco de neve, tenho os botõezinhos pra colocar nele. Eu só vou colar os 2 botãozinhos aqui no boneco. Mas se caso você não tiver botãozinho, você pode fazer um anel mágico e colocar 4 pontinhos baixos, que também vai ficar bonitinho. E depois é só colar. E assim finalizamos o nosso bonequinho de neve. Não deixe de ir lá fazer também a sua rena. E se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!